Boa noite. Aguardar aí mais uns 5 minutos aí para ver Boa se noite. entra. Carlos. Tô aqui, só. Daniel. Presente. Eduardo. Elias. Presente. Gustavo. Jefferson. João Vitor. Presente. Mayra. Mirelle. Wallace. Esse quadro. Jefferson. Porque não dá para ver ele aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Vocês têm que responder, gente. João, Jefferson, Elias, Daniel, Carlos. Sem fone, beleza. Vocês me dão notícia desse povo aqui, ó. Mirelle, o Alisson, Mayra. Estão participando das aulas, estão? Das outras? Nunca vi em aula. Vou mentir. Também não tô vendo ninguém, não. Nas outras disciplinas, só vocês, é?
Só. Tá certo. Tudo bem. Continuar a nossa matéria. Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Sim. Ótimo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Aqui esse quadro. Continuando a aula passada, onde eu falei sobre algumas grandezas físicas, né? Em particular lá na eletricidade, resistência, tensão, corrente, potência, energia, né? Tema da última aula. Apresentei também para vocês algumas leis de Ohm e de Kirchhoff, ok? E hoje a gente vai ver a questão de associação dessas resistências em série e paralelo, né? Eu cheguei a mostrar alguma coisa na aula passada com relação à iluminação de lâmpadas em série e lâmpadas em paralelo. Mostrei para vocês que mais lá na frente, no sexto período, a gente vai utilizar essas técnicas, né, de associação, e mostrei a diferença de uma associação em série e outra paralelo. Né? Tipo assim, ó, se eu ligar duas lâmpadas em série, duas lâmpadas em paralelo, o que, que acontece com cada uma? Questão da luminosidade, né? Isso tudo foi abordado na aula passada. Né? Quem perdeu, tá lá disponível no YouTube, no meu canal. Passa lá, assiste, que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo agora. Né? Então, só para dar continuidade, hoje a gente vai trabalhar com a associação de resistores em série em paralelo, né? Porque muitas vezes alguns circuitos elétricos nós temos algumas resistências, né? Que podem ser, como é que eu digo? Que podem ser equivalentes, né? Eu posso substituir todas essas resistências por apenas uma. Okay? Então, muitas vezes vai nos ajudar nas análises dos circuitos. Então, a associação de resistores ou de resistências, né, em série e paralelo, vocês já viram também lá no ensino médio, eu acho que terceiro ano científico, vocês começaram a ver esse conteúdo, só que aqui eu vou direcionar mais para a parte de instalações elétricas, ok? Então, começar a relembrar o que vocês viram lá no ensino médio. Vou pegar aqui uma... Imagine aqui um resistor, né? Resistor em série, ou o símbolo do resistor, em série com outro resistor. Eu acho que aqui não vai prestar. Deixa eu abrir aquele site lá que fica de boa. Enquanto tá abrindo, vamos lá no nosso quadrinho aqui, aí depois eu resumo lá. Cadê? Então, imagine aqui que eu tenho dois resistores em série. Vou chamar aqui de R1. Vou chamar aqui de R2. Se nesses resistores, né, eu fornecer aqui, uma fonte de tensão, ok? Uma fonte de tensão. Conectar aqui no meu circuito, ó.
que vai acontecer? Isso aqui vai gerar uma corrente elétrica que vai circular aqui nesse circuito. Ok? Uma corrente elétrica eu posso chamar aqui de I. E aqui eu tenho uma tensão V. Então, essas resistências, ó, tá em série. Por que eu sei que elas estão em série? Porque a mesma corrente elétrica, ó, que passa aqui em R1, ó, é a mesma que passa aqui em R2, ó. Ok? Então, como é a corrente elétrica que passa aqui nesses dois resistores é a mesma, você pode dizer que esses resistores estão em série. E se eles estão em série, eu posso substituir essa resistência total, todas essas resistências aqui, ó, por apenas uma equivalente, né? Então, eu poderia simplesmente apagar essas resistências aqui, ó. Poderia muito bem apagar tudo isso aqui, ó. Ok? E colocar apenas uma. Colocar apenas uma aqui, que eu chamo de resistência equivalente. Resistência equivalente. E essa resistência equivalente é igual à soma dessas duas resistências, que é R1 mais R2. Aqui tá ruim demais. Eu vou abrir lá o site, só enquanto abre lá. Ok? R1 mais R2. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu posso colocar aqui? Mostrar a vocês. Aqui mesmo. Então, vamos imaginar aqui, ó. Vou pegar dois resistores. Ok? Vou pegar três resistores. E vou associar eles em série. Então, liguei aqui. Ok? Então, aqui eu tenho 3 resistores. Vou mudar as resistências, ó. Esse aqui eu estou colocando 10 ohms. Vou colocar esse aqui de 30 ohms. 30 ohms. E esse aqui eu vou colocar de 60 ohms. Muito bem. Então, eu tenho 3 resistores associados em série. Né? Vou colocar aqui uma fonte de tensão, que é uma bateria. E vou ligar essa bateria no meu circuito aqui, ó. Liguei nessa parte. E vou ligar nessa parte aqui. Olha, observe agora que os elétrons estão circulando, né? No meu circuito, né? Deixa eu aumentar aqui minha fonte de tensão. Tá 9 volts. Vou colocar aqui 50 volts. 50 volts. Só para vocês perceberem o deslocamento aqui da corrente elétrica. Tá aqui, ó, a corrente está circulando nos meus resistores. Como é que eu sei que esses 3 resistores estão em série? Porque a corrente elétrica que passa por esse é o mesmo que passa por esse e a mesma que passa por esse, ó, porque só tem esse caminho aqui para a corrente elétrica percorrer, tá vendo? Corrente elétrica oriunda desta fonte de tensão, que é a minha bateria, está circulando aqui por esses condutores e passando por os resistores, ó. Como só tem um caminho, a corrente elétrica é a mesma. E, portanto, esses 3 resistores estão em série. Ok? Se eu medir a tensão aqui, ó, na fonte aqui vai dar 50 volts, né? Que é o meus 50 que eu coloquei inicial, tá vendo? Meus 50. Pela aula passada eu mostrei que existe uma lei das malhas, né? Que esses 50 volts vai ser distribuído para esses 3 resistores.
E aí vai ser proporcional à resistência de cada um. Então, se eu medir aqui a tensão em cima de cada um, né? Esse aqui deu 5 volts. Aí esse aqui está dando 15 volts. Então, 15 mais 5 deu 20. Aqui tem 50, né? Esse aqui já está dando 20, ó. Esse aqui está dando 5, aqui está dando 15. Quantos volts tem que ter aqui? Pela lei das malhas, tem que ter quanto? Tem que ter 30, né? Para dar os 50. Ó, 30, porque 30 mais 15 mais 5 dá 50. Isso aí foi visto na aula passada. Muito bem. Então, esses 3 resistores estão em série. E eu posso substituir esses 3 resistores por um resistor equivalente. Vou ver se dá para colocar o laserzinho aqui. Cadê? Dá não. Tem que abrir aqui, hein? Eu passo isso aqui para lá, hein? Tá bom. Depois eu vejo isso aqui. Ó, esses 3 resistores, ó, que tem a resistência de 10, de 30 e de 60, né? Eles podem ser substituídos por apenas um equivalente. E seria um equivalente de quanto? Eu poderia substituir por um, ó. Só por um, esses 3. Substituiria por um de quanto? Como eu falei, resistência equivalente é a soma. Se está em série, é a soma desses 3. Ó. Aqui é 10, aqui é 30 e aqui é 60. 60 mais 30, 90 mais 10, 100. Então, poderia ser substituído por um de 100 ohms. Ok? Então, se eu substituísse esses 3 resistências por essa, o circuito faria a mesma coisa. Ó. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar uma outra bateria aqui. Vou colocar um fio. Estou ligando aqui eles, ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu coloquei quantos volts? Aqui eu coloquei 50, então eu tenho que colocar os mesmos 50 aqui. Muito bem, ó, tem 50 volts, tem 50 volts. Aqui eu tenho 3 resistências que, se eu agrupar ou eu associar elas em série, me dá um total aqui de 100. Né? Se você medir a tensão aqui em cima do resistor, vai dar os 50, óbvio, os 50. É a mesma coisa de eu medir a tensão aqui, ó, nesses 3, ó, se eu medir a tensão aqui nesses 3, também vai dar 50, ó, tá vendo? E eu posso medir a corrente elétrica também, que vai ser a mesma. Ó, se eu medir a corrente elétrica aqui, ó, vamos lá. Quer saber quanto é a corrente elétrica que está passando aqui nesse condutor? Ó. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui. Vou colocar esse amperímetro. Ó. O amperímetro aqui é para medir a corrente elétrica, viu? Então, só estou acrescentando aqui. Ele está medindo a corrente que está circulando aqui de 0,5 ampere. Ok? 0,5 ampere. É a corrente que está circulando aqui, ó. Se eu colocar um aqui também, para medir qual é a corrente que está passando aqui, tem que dar a mesma coisa, já que a fonte de tensão é a mesma e essa resistência é equivalente a essas 3, ó. Então, bora ver se dá certo. Vamos medir aqui, ó. Vou colocar aqui um fio. Vou colocar aqui um fio. Então, olha só, 0,5 amperes também, ok? Então, a conclusão é que se
Se eu tenho resistências em série, eu posso substituí-las por uma equivalente à soma dessas resistências, ok? Então, se eu tiver 10 resistências em série, o resultado é uma resistência equivalente atribuída à soma dessas 10 resistências. Alguma dúvida? Em resistência em série, a quantidade que tiver em série, você vai somar e vai substituir uma pela soma das resistências em série. Beleza? Ok. Beleza. Oi? Tranquilo, né? Agora, bora para a resistência em paralelo. Eu vou pegar isso aqui, ó. Deixa eu só deletar esses condutores aqui. Vou colocar essas 3 resistências aqui em paralelo. Eu vou até fazer assim. Deixar elas aqui desse lado. Tenho 3 resistências. Vamos lá colocar minha fontezinha de tensão aqui. Vou fazer as conexões. Então, aqui, 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 e aqui, e aqui. Olha só, tenho 3 resistências agora, né, agrupadas desta maneira, com a fonte de tensão de 50 volts. As resistências, essa aqui é de 10 ohms, 30 ohms, 60 ohms. 10, 30 e 60. Vou mostrar os valores aqui, que aí fica melhor. 10, 30 e 60. Observe uma coisa, ó, a corrente elétrica ela vem por aqui. Chegando aqui, nesse nó, que aí eu apresentei a lei dos nós na aula passada, que é a lei de Kirchhoff. A corrente elétrica se divide, ó. Vai uma parte aqui para esse caminho e vem outra para cá, ó. Chegando nesse outro nó aqui, essa parte que veio para cá vai se dividir, né, ó? Uma parte para cá, uma parte para cá. Na verdade, se vocês observarem bem, ó, esse nó aqui, esse é o mesmo. É como se eu estivesse encostando aqui, ó, entendeu? O fio, ó, diminuindo os fios, ó. Esse ponto e esse ponto é o mesmo. Mesma coisa para cá, ó, em termos de análise. Então, eu sei que essas 3 resistências estão em paralelo. Por que eu sei que elas estão em paralelo? Como em série, você sabe que a corrente elétrica que passa é a mesma, né? Para saber se uma resistência está em série, a corrente elétrica é a mesma. Para saber se resistores estão em paralelo, é a tensão, pessoal. Então, se a tensão nesse resistor for a mesma desse resistor, significa que eles estão em paralelo. E se você medir a tensão aqui, ó, vou pegar o multímetro aqui, vou medir a tensão aqui, ó. 50 volts. Vou só inverter para tirar o sinalzinho. 50 volts. Se eu medir aqui também, ó, 50 volts. Significa o quê? Como as tensões em cima desses resistores são iguais, é a mesma. Esses 3 resistores estão em paralelo, que estão recebendo toda a tensão aqui da minha bateria. Ok? Então, para descobrir se resistores estão em paralelo, você observa a tensão. A tensão tem que ser a mesma. Para saber se os resistores estão em série, você observa a corrente elétrica, que tem que ser a mesma coisa. Beleza? Série é corrente, paralelo é tensão. Muito bem. Então, sabendo
que esses resistores estão em paralelo, como eu já medi aqui, as tensões são as mesmas, né? Você pode substituir essas resistências por um apenas, por um equivalente, né? Por um equivalente. E aí tem que ter uma formulazinha. E aí a fórmula, deixa eu ver como é que eu vou escrever aqui para vocês. A fórmula geral... Eu vou abrir o Word, que é melhor. Só um minuto. Eu posso substituir essas três resistências por uma equivalente, e aí eu vou mostrar aqui para vocês qual fórmula vocês vão utilizar. Tá abrindo aí, que vai demorar um pouquinho. Esse meu Word tá bichado. Eita, Word. Seria aqui uma fórmula. Vai ficar assim. Sobre R. É igual. Coisa. Mais R2 mais R3. Então, olha só. Como eu tenho três resistências em paralelo, a resistência equivalente, ela pode ser calculada seguindo essa fórmula aqui, ó. 1 dividido por resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ok? Se eu tivesse 10 resistências em paralelo, eu teria que colocar mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, até mais 1 sobre R10. Beleza? Então, a quantidade de resistências que você tiver em paralelo, você pode aplicar essa fórmulazinha aqui. Aí, como é que você vai calcular isso aqui? Tirando MMC e depois multiplicando cruzado. Beleza? Então, vamos só calcular para aquele exemplo aí, ó, que eu coloquei, as resistências de 10, de 30 e de 60. Então, vamos lá. Então, a uma aqui é de 10, 30 e de 60. Não importa a ordem, porque isso aqui é uma soma.
Você poderia colocar 60 aqui, 10 aqui, 30 aqui, tanto faz. Isso aqui é uma soma, não importa essa ordem. Agora aqui é calcular, né? Então você tem várias formas de resolver isso aqui. Primeiro pode usar a calculadora, né? Colocar isso tudo na calculadora aqui. E lembrando que esse resultado que vai dar na calculadora é a resistência ao inverso, né? Ó, tá invertida. Aí você tem que fazer um dividido por esse resultado. Então, vou calcular sem calculadora, tirando MMC. Só esse exemplo aqui, mas vocês podem fazer depois usando a calculadora. Então, o MMC entre 10, 30 e 60 é 60. Né? É um múltiplo comum aos 3, o mínimo. Né? Na verdade, você pode usar qualquer múltiplo. E 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Mais 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 60 dividido por 60 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Então, isso aqui vai dar igual, ó, 6 mais 2, 8. Mais 1, 9. Ixi. Então, dá 9, né? Ó, 6, 8, 9. 9 sobre 60. E aí, isso aqui é 1 dividido por R equivalente, viu? Você pode até simplificar aqui por 3, dá 3. Depois dá 20, né? Mas eu nem vou mexer nisso. Eu quero saber a resistência equivalente, ó. Olha só, isso aqui o inverso, ó, é 1 dividido por R equivalente é igual a 9 sobre 60. Portanto, a resistência equivalente é o inverso. 60 dividido por 9. Aí você pode pegar a calculadora aí e fazer essa continha aí, né? Só para ver quanto dá aqui. 6,6666. 6,666, né? Ohms. Um símbolozinho de ohms. Cadê você? E. Significa, se eu chegasse aqui, ó, né, e substituísse esse resistor por um de 6,666, o problema é que aqui não vai me dar. Mais próximo que eu vou chegar é isso. Dá para a gente ter uma ideia aqui da corrente. Ó. Deixa eu medir a corrente elétrica aqui. Ó, a corrente está dando 7,5. Está passando aqui na minha fonte. E essa aqui está dando 7,69, né? Por que está dando diferente? Porque, na verdade, o resistor deveria ser 6,66666 e não 6,5. Ok? Não tem como eu colocar aqui 6,6. Aí, por isso que está dando essa diferençazinha aqui, ó. Mas aqui está provado que eu posso substituir essas resistências por um equivalente usando essa fórmula aqui, ó. Aí aqui vai depender da quantidade de resistências que tiver em série ou paralelo, né? Se for em série, você só vai somar. Se for em paralelo, você vai fazer essa continha aqui, ó. Vai inverter, né? Cada uma vai somar e depois vai inverter o resultado.
Isso aqui você poderia colocar direto na calculadora, ó. 1 sobre 10, ó, quer ver, ó? Deixa eu abrir a calculadora aqui, mostrar, não sei se fazer essa conta aí rápido. Você vai fazer assim, ó. Tem aquela funçãozinha de dividir, né? Mas essa calculadora aqui não tem. Eu vou assim, 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 30 mais 1 dividido por 60. Então, 1 dividido por 10 mais 1 dividido por 30 mais 1 dividido por 60 deu 0,15. 0,15 é o valor de 1 dividido por resistência equivalente. Aí você tem que inverter esse resultado ainda. Para inverter esse resultado, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, 1 sobre x. Tem calculadoras que é x a menos 1. Então, se você fizer isso aqui, invertido, deu 6,66. Tá vendo? 6,666. Então, pode jogar direto na calculadora, que vai dar o resultado, e depois você só inverte o resultado. Ok? Resistências em série, resistências em paralelo. Agora, tem uma combinação que eu posso colocar... que a gente chama de mista, né? Que nem é totalmente em série, nem é totalmente em paralelo. Vamos ver aqui. Imagine uma configuração desse tipo aqui, ó. Olha aí, ó, circulando a corrente elétrica, tá chegando aqui dividindo, né? Vem uma para cá, outra para cá, vem uma parte para cá e uma para cá. Chegando aqui, elas se juntam e passam por esse resistor, né? Agora, a minha pergunta é: esse resistor aqui, de 10 ohms, está em série com esse? Eles estão em série? Sim. Não. Não está. O que eu falei no começo da aula para saber se um resistor está em série com outro? O que você tem que observar? Hã? A soma tem que dar. Não, o que se tem que observar para saber se um resistor está em série com outro? Eu tenho que observar o quê? A corrente. Corrente. Então, bora observar a corrente elétrica. Correto. Corrente elétrica vem por aqui, ó. Ela vem por aqui. Chegando nesse ponto aqui, ela vai dividir, né? Vai vir uma parte para cá e uma parte para cá. Mas quando chegar aqui novamente, ó, ela está se juntando e está passando aqui, ó. Ou seja, a corrente elétrica que está passando nesse resistor aqui não é a mesma que está passando aqui dentro. Portanto, esses dois resistores não estão em série. E eu não precisava nem calcular a corrente elétrica para saber se elas são iguais, porque eu estou vendo que aqui ela está se dividindo. Ó. Então, a corrente que passa nesse aqui
é diferente da corrente que passa nesse, ó. A corrente que tá passando aqui, ó, vem aqui, ó. Chega aqui, ela vai se dividir. Só para eu tirar a prova, eu vou só calcular a corrente, medir a corrente aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de quanto é, para ver que não é a mesma. Olha só, essa corrente elétrica aqui, de 1,67, é a corrente que está passando aqui nesse resistor. Que ela vem daqui, tá vendo? Da fonte, ela vem, divide aqui, depois se junta aqui. Só tem esse caminho para vir para aqui, para a minha fonte, ó. Então, a corrente que está passando aqui é 1,67. Eu poderia colocar esse multímetro aqui em cima também, esse amperímetro, né? E ia dar esse valor aqui, ó. Esse 1,67, chegando aqui, ele vai dividir, ó. Então, vai vir uma parte para cá e vai vir uma parte para cá. Então, a parte que está vindo aqui para dentro, ó, deixa eu só calcular aqui. Tirar aqui para aumentar. Só para dar uma olhada. Vou colocar um amperímetro aqui, ó. Vou colocar assim mesmo. Olha só, coloquei ele aqui só para a gente ter uma ideia que essa corrente está passando aqui, ó. Esse 1,67 ampere, chegando aqui, ó, vai vir 1,11 para cá. Então, desse 1,67 vai vir 1,11 para cá, para esse resistor. Portanto, a corrente que passa aqui nesse resistor, que é 1,67, não é a mesma. Por isso que eles não estão em série. Mesma coisa esse resistor e esse, não está em série, ó. Se eu medir aqui essa corrente elétrica, ó, vou colocar aqui um amperímetro aqui só para vocês terem uma ideia do valor. Dá 0,56, ó. Desse 1,67, aí vem aquela lei de Kirchhoff, lei dos nós, ó. Nesse nó aqui, ó, essa corrente vai vir uma parte para cá e uma parte para cá, ó. Se você somar essas duas, vai te dar esse 1,67, 1,11. Mais 0,56 dá 1,67. Ok? Então, portanto, esse resistor e esse não estão em série. Esse resistor e esse também não está em série. Por quê? Porque a corrente elétrica não é a mesma. Não é a mesma. Ah, beleza. E esse resistor, então, está em paralelo com esse? Aí, para saber se está em paralelo, eu tenho que olhar a tensão, né? Mas logo de cara, você percebe que não está. Por quê? Porque a tensão daqui é diferente da tensão daqui, ó. Elas não estão recebendo os mesmos pontos, ó. Se eu medir a tensão aqui em cima, ó. Aqui deu 16,67 volts. Eu medir essa daqui, ó. Deu 33,33. Tá vendo? Então, esses resistores não estão em paralelo. Agora, olha essa tensão aqui. Observe essa tensão aqui. Deu 33,33, né? E olha, são resistores diferentes. Vamos medir a tensão aqui agora. Vou só inverter aqui para tirar o sinalzinho de menos. Olha só, 33,33. Ó. 33,33. Conclusão. Esses dois resistores estão em paralelo. Por que estão em paralelo? Porque a tensão aqui
é a mesma daqui. Ok? Então, eles estão em paralelo. E esse aqui, ele está em série com o quê? Se ele não está em série com esse nem com esse, ele vai estar em série com o quê? Ele vai estar em série, ó, com o paralelo desses dois. Ó. Se você pegar esses dois, calcular o paralelo deles, usando aquela fórmula que eu coloquei aí para vocês, né? Aí, ó, se eu calcular o paralelo deles, eu posso substituir tudo isso aqui, ó, por um resistor equivalente. Aí sim, esse resistor estaria em série com o paralelo. Tá vendo? Ó, que ele está aplicado aqui ao paralelo. Beleza? Então, quando você for analisar um circuito, você analisa a primeira parte que estiver assim, paralelo, para calcular. Ou se tiver em série também, assim, dois resistores bem na cara, você pode também calcular o resultado, né? O equivalente. Mas você não pode confundir, assim, você não pode somar esse resistor com esse no análise de circuitos, porque eles não estão diretamente em série, ok? E esse resistor aqui está em série, mas é com paralelo daqui, ó, paralelo desses dois. Então, primeiro eu teria que calcular esse paralelo, para depois calcular o resultado em série, ok? Então, para esse circuito aqui, ó, vamos calcular aqui o equivalente aqui, ó, de 30 e 60. Que é um resistor equivalente de 30 e 60? Seria fazer essa continha aqui, ó, 1 sobre 30 mais 1 sobre 60. O mínimo é 60, 60 dividido por 30 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 60 por 60 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 mais 1, 3. Então, aqui ficaria 60 por 3. 60 dividido por 3 dá 20. 20 ohms. Significa, pessoal, que ó, esses dois resistores aqui, eu posso trocar por um de 20. Eu posso trocar por um de 20. Eu poderia fazer assim, ó. Aqui é por um de 20. É 50, né? Agora sim, ó. Esses dois eu calculei o equivalente, que deu um de 20. Então, esses dois circuitos aqui, ó, esse circuito aqui de cima e esse circuito aqui de baixo, eles são equivalentes. Equivalentes. Ok? E eu ainda posso calcular, porque como eu tenho dois resistores aqui, ó, agora esses dois estão em série. Como é que eu calculo uma resistência em série? Ó, 10 mais 20 dá quanto? Dá 30. Ok? Então, basta eu colocar aqui um resistor de 30. Agora sim, ó, esse circuito aqui, ó, é equivalente a esse de cima aqui, ó. Quando eu digo equivalente, ó, se eu calcular a corrente que está saindo aqui na minha fonte, ó, vamos calcular aqui o amperímetro tem que ser a mesma nos dois circuitos, para o circuito ser equivalente. Ó.
Vamos lá, deixa eu tirar esse fio aqui, ó. Colocar um aqui. Corrente deu 1,67, que é aquele mesmo 1,67 que eu tinha medido da vez, ó, da outra vez, ó. Um 1,67, tá vendo? Mesma corrente tá passando aqui na minha fonte, tá saindo dela, ó. Significa que esses circuitos são equivalentes. Ok? Alguma dúvida? Deixa eu ver o rosto aqui de vocês. Sei nem como é que vocês estão aí. Tem uma pergunta? Tá. Vou colocar um exemplo agora para vocês resolverem aí, viu? Então, bora lá. Vamos ver se vocês entenderam. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos botar uma bateriazinha aqui. Mudar os valores aqui. Vou colocar aqui 12 volts. Valores. A 30 ohms. Três resistores iguais aqui. E vou botar Tá. Então, olha só, eu tenho esse circuito aí, ó. São 5 resistores, uma fonte de tensão. Esse exemplo aí é para vocês calcularem, hein? Eu quero que vocês calculem a corrente elétrica que passa aqui, ó, na minha fonte. Quero calcular essa corrente elétrica. Para isso, o que vocês vão ter que fazer? Primeiro, observar quem está em série, quem está em paralelo das resistências. Calcular a resistência equivalente do circuito total, né? Depois de calcular essa resistência equivalente, ó, você vai usar a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, para achar a corrente elétrica que passa daqui. Beleza? Então, observe aqui, ó, que esse resistor aqui, ó,
Eu vou dar até já a dica aí, eu acho que vocês já notaram. Esses 3 resistores aqui, eles estão em paralelo, ó. Como é que eu sei que eles estão em paralelo, pessoal? Porque esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, é o mesmo, porque estão conectados por um fio, ó. E aqui também por um fio, ó, condutor. Se você olhar na outra extremidade, também eu tenho um condutor conectando os resistores, ó. Então, é como se eu estivesse pegando esses resistores aqui, ó, e juntando eles, a ponta de um com a ponta do outro e a outra extremidade com a outra, ó. Então, esses 3 resistores, eles estão em paralelo. Aí você vai ter que calcular o equivalente, usando aquela fórmula. Depois, substitui esses 3 por 1 apenas. Aí, esquecendo esses 2 aqui, ó. É como se esses 3 agora estivessem em série, tá vendo? Então, esse resistor está em série com esse e está em série com o paralelo desses 3. Então, vocês vão calcular a resistência equivalente desse circuito. Depois de calcular a resistência equivalente, vai usar a lei de Ohm, V igual a R vezes I, para calcular a corrente aqui. Ok? Mãos à obra aí. Vou dar aí 5 minutos para vocês resolverem, enquanto eu vou buscar aqui uma água.
E aí? Terminaram? Quem é que tá fazendo aí? Tem dois João Vitor, cara. Tá bugado aqui, é? Eita, não tem ninguém aí, hein? Tentei fazer aqui, mas não dei conta não. Ah, vou colocar lá. Deixa eu dar um print aqui. Não, vou resolver. Vocês estão me enrolando. Bora lá, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu só diminuir essa imagem aqui. Beleza. Então, para analisar esse circuito aqui, ó, preste atenção aqui. Eu vou calcular esse conjunto de resistores em paralelo. São 3, ó. Então, é 1 sobre 30, mais 1 sobre 30. Mais 1 sobre 30, porque são 3 resistores iguais de 30. Então, o MMC aqui é 30. 30 por 30 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui dá 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. 3 dividido por 30. Que se eu inverter, dá 30 dividido por 3, que dá 10 ohms. Ou seja, esse conjunto de resistores aqui em paralelo, eu posso substituir por um de 10 ohms. É uma resistência equivalente parcial. Ok? E aí vai ficar essa resistência aqui com essa e essa de 10, que é substituindo por essas três. Então, essas três resistências aqui, elas vão ficar em série. Então, a resistência equivalente vai ser 6 mais 8 mais 10. 6 mais 8 mais 10. Que dá 18, 24. 24 ohms. Muito bem. Isso aqui é a minha resistência equivalente total agora. Vou até colocar aqui R total. Então, isso aqui eu posso substituir por uma resistência apenas de 24 ohms. Ok? Então, usando a lei de Ohm, que diz o quê? V é igual a R vezes I. Quem é V? É essa tensão aqui, ó, que é 12. Quem é R? É a resistência equivalente que eu acabei de calcular, ó, 24. E I é minha corrente, né? Então, quanto é que dá I aí? 2. Não. Esse 24 está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Então, dá 12 dividido por 24.
0,5. A corrente está aqui, ó. Esse 24 está multiplicando a corrente. Então, vai para lá dividindo. Então, vai ser 12 dividido por 24. 0,5 ampere. Essa é a corrente que passa aqui na minha fonte. Quer ver? Vamos lá tirar a prova? Vamos lá no meu circuito. Vamos colocar um amperímetro lá para medir a corrente. Tanto faz eu medir a corrente aqui ou aqui, ó. Vamos lá, vou colocar aqui, só para vocês verem. Vamos colocar meu amperímetro aqui para medir minha corrente. Tem que dar 0,5, senão a gente errou nas contas. 0,5. Então, corrente elétrica que está circulando aqui pela minha fonte, ó, de 0,5. Ok? Muito bem. Aí eu pergunto a vocês, beleza, você calculou a corrente total aqui, deu 0,5. E se eu pedisse qual é a tensão elétrica nesse resistor? Quanto desses 12 volts esse resistor está consumindo? É usar a lei de Ohm, cara. Lei de Ohm. Quanto é a tensão desse resistor? V, que a tensão é quem? É a resistência vezes a corrente que passa por ele. Qual é a corrente que está passando por ele? Acabei de calcular aqui, né? 0,5. 0,5 está passando nesse resistor. Então, qual é a tensão em cima desse resistor? É 0,5 vezes 6. Que dá quanto? 3, né? 3 ohm, 3 volts. Então, bora ver se é 3 volts? Vou pegar aqui, vou colocar aqui para não trocar. 3 volts, ó. Qual é a tensão em cima desse resistor? Mesma coisa, ó. É a corrente que está passando por ele aqui, né, o 0,5, que a gente calculou. Lei de Ohm aqui, ó, V igual a R vezes I, ó. A resistência é 8 vezes a corrente, que é 0,5. 8 vezes 0,5 dá 4. Então, bora ver se tem 4 volts aqui. 4 volts. Isso aqui é só questão de trocar, viu? 4 volts. Então, eu sei que aqui tem 3 volts. Eu sei que aqui tem 4 volts. Quantos volts tem aqui? Aí eu já uso a lei das malhas. Foi a lei passada que a gente viu, ó. Que essa soma aqui, ó. Se eu pegar essa malha aqui, ó. Isso aqui não é uma malha. Por onde a corrente está passando. Também. Tem que ser 12 volts, ó. Se aqui é 4. Se aqui é 3 que a gente mediu. Já dá 7 volts. Quanto tem que ser aqui para dar 12? 5, né? Então tem que ter 5 volts aqui, ó. Tá vendo? 5 volts. Que é os mesmos 5 volts aqui, ó, já que eles estão em paralelo, ó. Ó, 5 volts, que é os mesmos 5 volts daqui, que já está em paralelo, ó. Como eu disse, resistores em paralelo têm a mesma tensão. 5 volts. Ok? E se tem 5 volts aqui, nesse resistor, qual é a corrente que está passando aqui, ó? Aí, lei de Ohm também, ó. A tensão, que é 5. A resistência, que é 30. Então, se eu dividir 5, que é minha tensão, dividido por 30, que é minha resistência, eu tenho a minha corrente de 0,16. Então, desse 0,50, 0,5, vai vir 0,16666 para cá, 0,16 para cá e 0,16 para cá. Se somar, ó, se você multiplicar isso aqui vezes 3, vai dar o teu 0,5. Tá vendo?
E é assim que eu analiso um circuito elétrico, né? O que eu analisei aqui, ó? Eu analisei a minha resistência equivalente. Eu tinha 5 resistores, mas eu posso substituir esses 5 resistores por apenas um, que a gente calculou aqui que deu, acho que foi 24 ohms, o equivalente. Ah, eu calculei minha corrente elétrica que passa aqui na fonte, que deu 0,5. Eu calculei minhas tensões aqui em cima de cada um, usando a lei de Ohm. Calculei também a tensão daqui usando a lei das malhas. Ok? Usei a lei de Kirchhoff dos nós para calcular essas correntes aqui, essa parte que vem para cá, que vem para cá e que vem para cá. E aí eu consegui analisar todo o circuito elétrico. Isso aqui tem resistências, mas poderia ser com lâmpadas, poderia ser com fios, com condutores. A análise é a mesma. Ok? Alguma dúvida? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, que aí vocês têm que treinar, cara, tem que praticar. Senão não adianta. Eu vou passar uns exercícios, né? E vou ver se eu coloco ainda hoje lá na plataforma, no SEI ou então no grupo do WhatsApp mesmo, para vocês resolverem aí. Beleza? E aí, na próxima aula, a gente tira as dúvidas e caminha. Vai conteúdo novo. Próxima aula já é conteúdo novo. E o conteúdo da aula que vem já é um pouquinho mais complicado, assim. Eu já vou introduzir outros componentes, né? A gente vai tentar trabalhar com capacitores, depois indutores, né? São componentes aí da física bem utilizados na elétrica, só para vocês terem uma ideia. Os capacitores, eles podem ser usados para projetar ou para reduzir um fator de potência que não está de acordo com as normas vigentes, né? Porque eu não sei se eu falei para vocês, mas, por exemplo, na sua conta de energia elétrica, você pode estar pagando um excesso de energia reativa, né? Você pode estar utilizando muito na sua residência energia reativa, que é proveniente de motores, quem tem muitos ar-condicionados, muitos reatores eletrônicos, né, dessas lâmpadas, costuma pagar excesso de energia reativa. E a concessionária multa mesmo. A Unirv, por exemplo, todo mês vem multa na conta de energia porque usa muita energia reativa. E uma solução para combater isso aí, esse excesso de energia reativa, é você projetar um banco de capacitores. Ok? Então, isso aí é um projeto que vocês poderão também estar atuando no futuro. Então, tem que entender o que significa, o que é um capacitor, suas aplicações e como fazer esse tipo de projeto. Isso aí lá, instalações elétricas, eu comento mais a respeito disso aí. Na física aqui, a gente vai entender o que é um capacitor, as suas aplicações, né, para que serve, tudo mais, algumas leis físicas, e depois vamos usar para fazer alguns projetos lá na frente. Beleza? Então, a aula que vem, nós vamos trabalhar com capacitores, aí na outra aula os indutores, que são as bobinas, e aí mais uma aula eu fecho esse circuito, né, que a gente chama de circuito RLC, que é um circuito resistivo, capacitivo e indutivo. Beleza? Mas para a aula que vem, eu já quero que vocês façam os exercícios aí que eu vou postar, que é para praticar a aula de hoje. Vai ser em cima de resistências em série e resistências em paralelo, beleza? Alguma dúvida? Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Vou postar daqui a pouco, viu? Aí, quando eu postar, eu aviso a vocês lá no grupo.
Beleza. Beleza, até Falou.